Qualquer pessoa pode fazer, existe não, você não se enquadra, não pode fazer. Eu já sou sua cliente antes mesmo da gente se conhecer. Olha aí, já mandei manipular várias fórmulas que eu não encontrava aqui. Explica pra gente, quem tá nos assistindo ou nos ouvindo pela Rádio Boa Notícia, o que é a ozonioterapia? Existem algumas contraindicações para fazer ozônio. Por exemplo, a pessoa está grávida, fazer uso de antiplaquetários. Já existe há esse tempo. Há muito tempo. E muita gente ainda tem dúvida, né? Sim, com certeza. E hoje, pessoal, olha só, hoje uma boa oportunidade. Hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma paciente que ela tem psoríase nas mãos e ela sofria muito. Qualquer pessoa pode fazer, existe não, você não se enquadra, não pode fazer. Não existe, porque a ozonioterapia, como eu lhe falei, ela tem essas 3 funções: fungicida, bactericida e antiviral. E antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero relembrar aqui nossos patrocinadores, que é a Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, Onherbal, suplementação para o corpo e alma, JP, gestão digital, e quero dar as boas-vindas a Prime Dental. Você, especialista, dentista, que trabalha em consultório odontológico, agora aqui em Balsas você tem uma loja completa. Sabe onde comprar, preço, qualidade, em frente ao Hotel 10. Isso mesmo, aqui em Balsas agora tem Prime Dental. Sejam bem-vindos a mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde, longevidade e bem-estar. Eu sou Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em suplementações personalizadas. E hoje estamos aqui com um tema muito importante, uma convidada bem especial. Ela que cuida com técnica, com conhecimento, com amor e com carinho. Ela é CEO da Cicatricure, uma clínica especializada em tratar ferimentos, e enfermeira, especialista em ferimento também, né? Sim. Olha só. Seja muito bem-vinda, Josileia. Isso. É isso? É assim mesmo que pronuncia, né? Isso, Josileia. Seja muito bem-vinda, Josileia. Eu queria, de início, explicar pra gente como que surgiu esse amor por tratar ferimento, de onde que veio a enfermagem na sua vida. Fique à vontade, a casa é sua, sinta-se em casa. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, agradecer a Deus por essa oportunidade. E eu estou na área da saúde já tem mais ou menos 16 anos, né, que eu atuo na área da saúde. Comecei como agente comunitário de saúde, depois fiz o curso técnico de enfermagem, fiz 2 concursos na área da saúde. Aí depois fiz a graduação em enfermagem e estou atuando no tratamento de pessoas com feridas já tem 1 ano e meio aqui em Balsas. Eu fico bem impressionado. A gente na Farmafórmula, eu sou farmacêutico, trabalho na Farmafórmula, que é a manipulação. Aparece muito, o que aparece de pessoas com ferimento, que já 60 dias, 90 dias, coisa de ano, um ferimento impressionante que não sara. Principalmente quem tem diabetes. Sim. E assim surgiu, cada dia, graças a Deus, vem surgindo novos ativos pra gente na Farmafórmula. E também vem surgindo novas técnicas, né? Que inclusive você trabalha não só com a ozonioterapia para o ferimento, né? Sim. Mas aí muita gente ainda não conhece. Fica, o que é a ozonioterapia, acha que é só um gásinho, imagina que é como fosse a fazer a nebulização. Sim. Coloca aqui e vai fazendo gás. Inclusive, quero ressaltar que a Farmafórmula é a única farmácia de manipulação aqui em Balsas que me atende. Eu já sou sua cliente antes mesmo da gente se conhecer. Olha aí, já que coisa... mandei manipular várias fórmulas que eu não encontrava aqui próximo e consegui fazer vários. Eu uso também vários ativos, né, naturais, porque a gente tem que adequar o tratamento ao paciente. Sim, muito então, lá na Farmafórmula é o único lugar que eu encontro essas formulações de acordo com o que eu quero. Olha aí, tá vendo, Fábio? Um elogio aí de um feedback de um cliente ao vivo. Sim. E a cores. Muito bom isso. Mas Josi, como é que o pessoal te chama? Jo, explica pra gente, quem tá nos assistindo ou nos ouvindo pela Rádio Boa Notícia, o que é a ozonioterapia, né? Como que ela funciona?
para quem é indicado, para quem não é indicado, dói, não dói, é um gás, esse negócio é autorizado, não é autorizado, que hoje muita gente, o que tem de... A medicina, infelizmente, tá virando vamos dizer, uma baderna. Sim, É muita certeza. injeção daqui que o povo usa que não é nem aprovado, outra medicação daqui que o povo usando que não é aprovado. E assim, explica pra gente o início, o que é a ozonioterapia. Isso. A ozonioterapia, ela surgiu desde 1805. Já existe há esse tempo. Há muito E tempo. muita gente ainda tem dúvida, né? Sim, com certeza. E hoje, pessoal, olha só, hoje uma boa oportunidade para esclarecer para vocês, não é? Sim. Então vamos lá. A ozonioterapia, ela surgiu, já tem mais de 2 séculos aí que existe os tratamentos com ozônio. E o que é a ozonioterapia? A ozonioterapia, o ozônio, ele surge de uma mistura de oxigênio, né? Que ele recebe descargas elétricas. Dentro do meio ambiente existe o ozônio, só que a gente trabalha com ozônio medicinal, que é um gás que ele é produzido, controlado através de um aparelho, que a gente conecta o aparelho num cilindro de oxigênio, lá ele recebe a descarga elétrica e aí a gente capta esse ozônio que vai aplicar no paciente, certo? Ele é liberado pela Anvisa através como uma medicina Então, tranquilo. alternativa. Isso. Então, no caso, como é uma medicina alternativa, ele não substitui um tratamento. Não substitui o tratamento É um convencional. complemento. Isso, ele é um complemento. E é tudo um conjunto, né? Na cicatrização em si, no tratamento de pessoas com feridas, não é só o curativo que vai curar o paciente, eu tenho que tratar o paciente como um todo. E o ozônio, ele entra justamente nessa parte. A parte de suplementação entra, porque eu peço para os pacientes fazerem fórmulas manipuladas de nutrientes para nutrir o corpo. Porque ali você tem que tratar o paciente como um todo, não é só um curativo. O que eu vou fazer? Tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim, qual o curativo para tratar o pé diabético? Mas eu não vou tratar um pé, eu vou tratar uma pessoa. Eu não tenho como prescrever uma cobertura para uma ferida, eu tenho que tratar uma pessoa como um todo. Até porque os nutrientes, como você falou, tem que estar todos alinhados, né? Com certeza. Por isso, Colágeno em dias, que é o principal. sim, vitamina C, zinco, vitamina A, selênio, arginina. Então, tudo isso é uma gama, né? Que são vários elos que a gente constrói para se ter um objetivo alcançado, uma cicatrização. Qualquer pessoa pode fazer, existe não, você não se enquadra, não pode fazer. Existem algumas contraindicações para fazer ozônio. Por exemplo, a pessoa está grávida, fazer uso de antiplaquetários, tá com a proteína de G6PD, né? Que é uma proteína que ela quando o paciente está muito anêmico, né? Ele está com o G6PD muito baixo, porque as hemácias dele estão diminuídas. Então, se eu vou aplicar um gás que ele é hiperoxigenado num paciente que ele tem uma deficiência de hemácias, ele vai ter uma reação. Então, a gente faz uma consulta de enfermagem, uma avaliação para poder saber se aquele paciente vai poder tomar o ozônio de forma sistêmica ou não. Mas se é uma aplicação local, um óleo ozonizado, um creme ozonizado, uma água, ele não tem nenhuma contraindicação. Só tem contraindicações se for de forma sistêmica. E durante a gravidez, que a gente sabe que durante a gravidez é um período muito, como se diz, conturbado, né? Aí a gente melhor não aplicar, mas a não ser, é bem tranquilo. É igual medicação. A medicação, ela sempre é contraindicada para gestante, até porque não querem correr o risco. Sim, com de fazer certeza. os Melhor não testes, né? arriscar. Melhor não É arriscar. verdade. E assim, a ozonioterapia, ela é indicada só para o ferimento ou não? Ela trata outras coisas? Não, o ozônio, ele tem 4 funções no organismo. Ele é fungicida, bactericida, antiviral e ele também aumenta a imunidade. Então, se você tem alguma doença de origem fúngica, né? Frieiras, vamos dizer assim, num dito mais popular. Sim. Micose de unha, De cachorro. de cachorro, a gente faz a aplicação local, né? De forma, pode ser com óleo ou pode ser através da bag, né? Que a gente isola o membro do paciente e aplica o ozônio naquele local. Aplica como se fosse uma injeção mesmo? Não, a gente, Não. na bag, a gente isola o membro do paciente, né? E aí você faz uma umidificação daquele local e coloca uma mangueirinha com ozônio lá e deixa agindo 30 minutos. Isso tem um poder muito, muito bom no tratamento de doenças fúngicas. E, por exemplo, doenças virais. Sinusite, aquela tosse persistente, a gente faz a aplicação auricular que trata todo o sistema respiratório.
Doenças autoimunes, também a gente faz tratamento, porque a doença autoimune ela não tem cura, mas tem um controle. Se você fortalece o organismo, né, o próprio organismo vai combater aquela doença. Então não dói nada, não existe nada de aplicação, assim, de introdução. A gente faz também a aplicação intradérmica, né? Do ozônio. Isso, tem uma dor, mas é uma dor suportável. Como se fosse uma injeção. Isso, a gente faz, eu faço muita aplicação perilesão nas bordas do paciente de forma subcutânea. Como se fosse uma insulina. Isso, mais superficial um pouquinho. Angulação de 45 graus, bem tranquila. Então, o pessoal não precisa se preocupar enquanto ele tiver dor. Isso. E quando o paciente é diabético, ele não tem a sensibilidade protetora, né? Então, ele não sente dor principalmente na área dos pés. Então, a gente aproveita dessa deficiência do paciente, vamos dizer assim, para beneficiá-lo. Porque você aumenta a circulação e a oxigenação naquela parte da ferida, ela tem vamos dizer assim, ela tem um up a mais no processo de cicatrização. Aí se o pessoal tiver em dúvida, mas eu tenho uma patologia qualquer. Será se existe tratamento com a ozonioterapia? Já tentou de todas as formas, né? Vamos dizer um exemplo aqui que acontece muito. A psoríase, né? Sim. Que muitas vezes a pessoa já tenta de tudo e muitas vezes não dá certo. Eu já conheci uma pessoa que usa um remédio caríssimo, acho que é uns R$8.000 por mês. E aí resolve um dia, depois volta de novo. Nesse caso, a ozonioterapia ajuda? Ajuda sim. Inclusive, hoje mesmo eu recebi um depoimento de uma paciente que ela tem psoríase nas mãos e ela sofria muito. Sentia, os dedos dela chegavam a sair sangue de tanto que rachava, assim. E doía muito, né? Porque a psoríase, ela coça bastante, incomoda. Sem falar no problema estético também que a pessoa tem logo nas mãos. E a gente fez um tratamento com ela de 5 sessões. Pra você ter uma ideia. E hoje ela deixou um depoimento dela nos meus stories, que a gente postou um vídeo, né? Fazendo o tratamento dela. E ela falando que me agradecendo, que as mãos dela já estavam com um aspecto já de normal. Então isso nos deixa muito feliz. Aí a gente faz doses terapêuticas de controle. Vamos dizer, uma vez ao mês, a cada 15 dias. De acordo com quando vai voltando os sintomas, a gente vai fazendo essas doses de ajuste. Então o ideal é procurar a clínica, né? Isso, a gente faz uma avaliação personalizada, porque nenhum protocolo, nenhum paciente é igual, né? E a gente faz uma avaliação, faz um protocolo específico para cada paciente, vai ajustando as doses, porque tem as microgramas, né, de ozônio que a gente pode usar. A gente sempre começa com uma concentração mais baixa. Se o paciente responde, a gente continua naquela dose. Se não, a gente vai aumentando aos poucos, para evitar qualquer complicação, qualquer mal-estar, desconforto, né? Porque a gente eu sempre prezo pelo bem-estar do paciente. Com certeza, isso é muito importante. Com certeza. Não é à toa que você está aí nesse mundo, né? Fazendo sucesso. Sim, graças a Deus. Existe algum ferimento que ela não consegue tratar? Não existe, porque a ozonioterapia, como eu lhe falei, ela tem essas 3 funções: fungicida, bactericida e antiviral. Qualquer doença que, por exemplo, as feridas mais complicadas de se tratar, insuficiência venosa e arterial. Pense numa ferida complicada. Já peguei pacientes que tinham 15 anos com essa ferida. 15 anos. 15 anos. Complicado a pessoa. Mas era diabético? Diabético, né? E aí você vai fazer aquele trabalho de formiguinha. A gente faz a ozônio perilesão, consegue melhorar ali o aspecto daquela lesão, encaminha para o vascular para fazer o tratamento da circulação, né? Que é bem importante também. O endocrinologista para fazer o controle das comorbidades. Então é assim, é um conjunto. Existe algumas, não tem nenhuma ferida que o ozônio não mostre um resultado. Mas assim, tipo, só o ozônio cura? Só o ozônio trata? Não. São elos que a gente consegue juntar e conseguir e ter êxito no tratamento. Isso é bem importante. Quando o ozônio entra, o negócio muda, né? Muda. Agora, conta pra gente, você já contou um caso, claro, de uma psoríase, né? Agora, de um ferimento, um marco que se marcou você. Teve um paciente, agora recente, que ele ainda está em tratamento com a gente, que ele estava internado no hospital com uma erisipela bolhosa. Não sei se você já ouviu falar. Sim. É uma lesão que dá no membro inferior e a erisipela é uma bactéria que ela vai penetrando ali no tecido subcutâneo, na hipoderme do paciente e vai alastrando. E ele fez 2 desbridamentos na região
da perna direita. Ele chegou com um ferimento lá pra gente que tinha 1 centímetro de profundidade e tinha um que tinha 21 e o outro parece que era 17 centímetros de comprimento, né? E 9 centímetros de diâmetro. Então era assim um ferimento bem feio mesmo. Ele até falava pra mim, minha filha, eu não sei se essa perna um dia eu vou ver essa perna cicatrizada. E a gente entrou com esse protocolo de ozônio, fazendo bag e fazendo o ozônio subcutâneo, né, perilesão. E tem 2 meses isso. Ele faz 2 sessões por semana. E a ferida dele já tá toda granulada, já tá na fase já de epitelização já. Olha só. Isso assim, toda vez que eu descubro aquele curativo, eu fico assim, numa felicidade. Porque quando a gente cuida de pessoas, é bom você ganhar o dinheiro, mas não tem sensação melhor, não tem satisfação melhor do que você ver a pessoa melhorando, você devolver qualidade de vida para a pessoa ficar feliz porque voltou a caminhar. Você pegar uma pessoa idosa e que ela não caminhava, não tinha esperança de caminhar, só o que ela ouvia era vai amputar. E você em 3, 4 meses, você conseguir devolver qualidade de vida, aquele membro cicatrizado pro paciente, gente, isso aí não tem preço. Quando você trabalha por amor, o dinheiro é consequência. É consequência. Com certeza. Recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp, questão do Covid, né? Sim. Sequela de Covid e sobre a popular cobreira, né? Como é que faz esse tratamento? Nosso amigo Fábio, eu acho que deve ter pegado na infância aí quer saber. O ozônio trata assim, principalmente no Covid, o ozônio ele foi muito, muito falado, muito usado, porque o Covid é uma doença que ninguém tinha muito conhecimento, então usavam-se todas as armas que a gente tinha, né? Na época da pandemia. E hoje, não sei se você conhece aqueles desinfectores de ozônio, né? Onde, por exemplo, grandes centros cirúrgicos que fazem cirurgia, por exemplo, cirurgia cardíaca. Lá eles usam os geradores de ozônio para fazer a desinfecção do local, para que o paciente não venha contrair nenhuma bactéria. Então, o ozônio ele foi muito utilizado e ainda é utilizado no tratamento de Covid, no tratamento de doenças fúngicas. O cobreiro também, o herpes zoster, né, como é conhecido, ele é uma doença autoimune que também pode ser tratado com o ozônio. Olha aí só, que maravilha, viu, Fábio? Tá esclarecido, né? Jô, e você trata não só com ozônio, né? Tem outras técnicas, matriz... Sim. Como é que é? Matriz de fibrina. Matriz de fibrina. Explica aí pra gente o que é. A matriz de fibrina também é um tratamento, assim, novo na área da enfermagem, mas muito usado na odontologia. Quando o paciente fazia por exemplo... uma extração de dente, né? Eles faziam uma matriz ali e preparavam. E foi surgindo dentro da enfermagem no tratamento de feridas. Como que funciona? A gente faz uma coleta de sangue venoso do paciente, passa em uma centrífuga, que é uma máquina que ela faz um giro lá a 4.000 rotações por minuto, e aí faz a separação das células, né? Das células brancas e das células vermelhas. Com o próprio sangue da pessoa, do paciente. Com o próprio sangue do paciente. Lá a gente tira aquelas matrizes, né, de fibrinas, os leucócitos, as células brancas, e aí a gente aplica na lesão, que ali tem um poder de cicatrização de até 14 vezes mais. Olha de só. regeneração celular, porque é suas células para você, não tem risco nenhum de, vai pegar uma veia, vai pegar uma artéria, vai ter rejeição, não tem nenhum risco. E lá na clínica também, quando a ferida já tá na fase certa, né, que é a fase de granulação, que não tem mais infecção, eu faço matriz e o paciente cicatriza em até 14 vezes mais rápido. Cada fase do ferimento existe um tratamento correto, né? Isso. Quando o paciente chega para mim, que ele tá na fase de infecção, a fase mais complicada, porque quando o paciente vem, ele já tentou de tudo. Ele já botou com certeza já botou terramicina, já botou óleo de buriti. Ele já tentou de tudo. Então ele já vem com essa ferida infectada, já vem colonizada, já vem tudo. E aí a gente entra com o ozônio. Passou aquela fase, já conseguiu fazer todo o Mas acredito que primeiro deve fazer uma limpeza para poder... Isso, o ozônio ele faz isso. O ozônio já faz a limpeza? Já faz a limpeza.
ele faz uma desinfecção e também ele faz desbridamento. É muito surreal, assim, o poder do ozônio. O desfribamento, como é o nome? Desbridamento. Desbridamento, ele é o quê? É a retirada dos tecidos necróticos de dentro de uma ferida. Aquela parte mais branca, aquelas partes brancas que tem aquele ferimento. Preta, tecido desvitalizado, tecido que não... Essa não parte aí tem que retirar, senão não acontece uma cicatrização. Sim. E aí a gente entra com o ozônio nessa parte. Passou dessa fase, a ferida já tá limpinha, vermelhinha. Aí a gente entra com a matriz e o laser, né, para acelerar a cicatrização. O laser, ele tem também um poder de fazer oxigenação das células. Ele tem poder também de fazer função bactericida, quando a gente usa com o azul de metileno. Você deve conhecer o azul de metileno, né? Usam muito também no tratamento de feridas, que a gente usa ele em concomitante com o laser, né? A luz do laser de baixa potência, a gente consegue ter uma função bactericida muito mais forte do que só o azul em si. Inclusive, eu lembrei agora uma veterinária que me mandou uma fórmula. Tinha o azul do metileno, era para manipular para um cavalo, que a gente manipula também para cavalo. Inclusive, eu vou até te mostrar depois uma das fórmulas que a gente usa, que eu copiei de uma fórmula humana e o veterinário me pediu ajuda para formular para um cavalo. Sim. E aí, rapaz, vamos testar. E a gente fez, deu super certo, muito boa mesmo o tratamento. Isso. Ele estava associando, claro, com outras coisas também. Terapia. Eu faço uma pós-graduação, estou finalizando ela agora, que é enfermagem regenerativa. Todo tipo de tratamento com o sangue do paciente. Por exemplo, rejuvenescimento facial, né? Em vez de você usar o botox, pode ter complicação, a gente usa as matrizes de fibrina, né? Com o sangue do paciente para regenerar. Calvície, tratamento de calvície. Faz também a aplicação da matriz para acelerar o crescimento dos fios. E tem uma enfermeira que eu conheci na pós, que ela trabalha em um laboratório, em uma clínica veterinária, fazendo matriz nos animais. Gente, eu fiquei maravilhada. Olha isso, olha só. Pessoal, você que chegou agora, está assistindo aí o VitaliCast, acompanhando o VitaliCast, seja nas redes sociais, seja pela rádio Boa Notícia. Nós estamos aqui com a Jocilene, né? Ela é enfermeira, especialista em ferimento. Então, se isso interessa para você, interessa para alguém, compartilha já e volta para assistir o início, que é super importante. E Jô, então quer dizer que o tratamento pode ser combinado, pode ser o ozônio, pode ser a fibrina, né? Isso, a matriz. E pode ser o laser, pode ser um tratamento combinado. Isso, com certeza. Quando o paciente chega pra gente, a gente faz uma consulta de enfermagem, faz uma escuta qualificada, uma escuta ativa, entende as necessidades desse paciente e aí a gente vai propor a melhor tecnologia disponível para ele. A única coisa que eu não trabalhava aqui era o curativo por pressão negativa, não sei se você já ouviu falar. Esse curativo, a TPN, ele é como se fosse um aspirador, que a gente conecta, faz o preenchimento daquela ferida com a cavidade, né, com as espumas certas, e conecta lá na TPN, no aspiradorzinho, lá ele fica sugando a secreção daquela ferida. E agora também a gente já trabalha com esse dispositivo. Não entendi não, espera aí. Ele é ligado na energia, como é que ele aspira esse negócio? Não, ele tem uma energia própria. E aí coloca em cima como se fosse um curativo. Isso, E aí ele vai puxando. Isso. E não dói não, esse negócio não puxa coisa demais. Não dói, porque ele tem uma pressão controlada. De até 40 milímetros de mercúrio. Só vai retirar mesmo o que não importa, o que já é aquele tecido morto. Exemplo, esses dias eu tava com uma paciente que ela teve uma deiscência operatória. Fez uma cirurgia e aí a cirurgia complicou, infeccionou e ela ficou com muita secreção abdominal. Aí a gente teve que associar com esse curativo, né, para poder tirar mais rápido aquela secreção. E a questão da cicatrização, que quando acontece, por exemplo, moto ou outra coisa, fica a cor diferente, aquele pedaço mais assim, bem destacado. Isso. Existe também algum tratamento específico para cicatrizes? A cicatrização?
Isso. Quando a cicatriz já está instalada no paciente, às vezes fica com aquela aspecto de queloide, né? Que é aquela cicatriz hipertrofúfica que fica feio. A gente faz o tratamento com o ozônio, que o ozônio ele vai oxigenar aquele local. Se ficou escuro, se tem queloide, significa que se instalou uma cicatrização não efetiva, né? E aí a gente faz a aplicação do ozônio para que faça a quebra daquela fibrose e o tecido fique regenerado e, consequentemente, mais bonito. Então, inclusive, eu acho que combina também essa parte aí com a gestante não, né? Com a mulher que teve que já ganhou, fez o cesáreo, né? Isso, a gente já tratou, sim, algumas cicatrizes de cesariana que teve queloide, né? E aí a gente faz a aplicação do ozônio, faz a combinação com outras terapias, tape, fita de silicone, e aí a gente consegue uniformizar aquela cicatriz. Eu vi também no seu Instagram a questão dessa fita, do tape, esse acompanhamento, como que funciona? O tape, ele é uma bandagem elástica, a gente aplica na pele da paciente, né, no pós-operatório imediato, que ele faz o quê? Ele faz uma drenagem linfática natural. Como a gente faz a colagem dele em cima da pele, ele meio que suspende um pouquinho a segunda camada da pele e ali já vai diminuindo as dores, aumenta a circulação e dá mais mobilidade e sustentação no pós-parto, que a gente sabe que é um período muito complicado para a mulher, principalmente para quem faz cirurgia, levanta toda hora, não tem aquela mobilidade. Quando vai levantar, parece que os órgãos estão soltos. E tem que cuidar da criança, né? Cuidar da criança. Então é um momento bem complicado. Aí eu faço também a aplicação do tape, né? Pós-operatório, pós-parto, tanto parto normal quanto parto cesariano, e em concomitante com o uso do laser, né, que acelera a cicatrização, faço aplicação também nos mamilos, que os bebês têm muita pega incorreta, começa a ter... Muito, eu lembro lá de casa, quando era no tempo. Sofrimento para a mulher. É um sofrimento, muito, muito, muito sofrimento mesmo. E às vezes, assim, hoje em dia eu nem atuo muito na consultoria de amamentação, porque eu não tenho mais tempo para me dedicar, mas sempre quando eu recebo uma ligação à noite, principalmente à noite, olha, eu tô aqui, dormindo, meu bebê não tá conseguindo dar o peito e tal, aí eu vou, porque eu sei que é sofrimento, eu já passei por isso, então eu não deixo de atender. Eu fico pensando assim, na dor que aquela pessoa tá passando, no desespero. Eu já cheguei em casa de paciente, assim, que a mulher tava com o peito saindo sangue, de tanto que tava fissurado, e a criança com fome, chorando. E é só um ajuste de uma pega, e parece que, às vezes eu recebo depoimento, meu Deus, parece que Deus colocou a mão. É bem, mas assim... passa realmente por isso. Lá em casa, assim, até que na segunda, a gente tem 2 filhos, até que na segunda já foi mais tranquilo, mas na primeira realmente é bem complicado. Aí na segunda sim. A mãe já tá, vamos dizer, na malandragem e tudo mais, mas aí é bem complicado. Também existe o tratamento também do injetável, né, no ferimento. Isso. Tratamento injetável, a parte do injetável é mais para fazer acompanhamento junto com ferimento. Assim, lá na clínica a gente usa, a parte de injetáveis que a gente trabalha lá na clínica são os protocolos de suplementação injetáveis. Por exemplo, quando eu recebo muito paciente que, por exemplo, fez consulta com o médico e quer tomar, por exemplo, a vitamina D, vitamina B12, vitamina ADEC, né, que eu uso, esse protocolo da ADEC eu uso lá no tratamento, junto com a cicatrização. Porque a gente sabe que as vitaminas necessárias para a cicatrização, né, vitamina A, vitamina D, vitamina E, que são as vitaminas essenciais para a formação da pele. Então, lá na clínica também a gente faz esse tratamento de suplementação injetável. A gente tava até outro dia aqui conversando com a fisioterapeuta, e aí ela comentou a questão da puerpera, né? Que aí não pode mais usar aquele colete, né? Um colete que ela usava antes, agora diz que não é mais indicado, cinta, na verdade, a cinta, né? Não é mais indicado, né? É indicado o tape, né? Isso. E eu acho que muita gente não sabe disso, né? Muita gente ainda usa porque vem a mãe... não, é isso, a mãe, não, tem que comer o milho, não tem que comer, tem que usar a cinta. Eu brinco muito, assim, com isso, com a gente, uma briga diária que a gente tem com os mitos, né, populares, porque quando a mulher tá puérpera, né, que ela tá
ali no período, como se diz, do resguardo. Aí não pode comer ovo porque faz mal, não pode comer galinha porque cisca, não pode comer feijão porque coça. Aí, às vezes, o paciente ele adquire uma anemia só da falta de alimentação mesmo, porque o pessoal coloca muita coisa assim na cabeça e o uso da cinta, ele é um preconceito que tem de várias gerações, porque a cinta, ela faz o que? Ela comprime os tecidos, então aquilo ali diminui a circulação e pode prejudicar tanto o ferimento da cirurgia quanto o pós-operatório em si, porque o útero ele passa 9 meses crescendo. E aí ele vai ter um tempo ali para ele diminuir. E o que é indicado agora, preconizado pelo Ministério da Saúde, e os fisioterapeutas eles executam muito bem, é o uso do tape, porque o tape, como eu falei, ele faz uma drenagem linfática, ele suspende, né, a segunda camada da pele, e ali ele aumenta a circulação e diminui as dores. Pessoal, não tem nenhuma medicação. E quando se coloca, o paciente já sente uma melhora porque ele aumenta a circulação. Pessoal, quando eu falei que ela atua na técnica e no conhecimento, é porque a mulher é completa. Ontem o Fábio chegou aqui com um pedaço aqui inchado, um lado daqui. O que foi, Fábio? Não, é esses sinais que eu tô tirando, né? A Sim. mulher retira até sinal, né? Isso. Como é que funciona? É todo sinal, quem quiser pode retirar, ou existe alguma... A gente faz uma avaliação, né? Tem alguns sinais que a gente pode retirar e outros a gente tem que encaminhar para um dermatologista. Os sinais que a gente retira lá são os sinais mais simples, né? De nervos fáceis. A gente faz uma aplicação, retira com uma caneta que a gente chama de jato de plasma, que ela não sangra, não tem dor, é super tranquilo para retirar e tem uma cicatrização que fica praticamente invisível. Até porque precisa também fazer a avaliação do sinal, pode ser que seja algo mais grave, então Sim, tem que fazer a avaliação, o certeza. teste. Ela faz queimar o sinal? Como é que é essa caneta? Ela queima e vai... E já faz a gente vai queimando e ele já vai cauterizando, fazendo ali a hemostasia para não sangrar e cria uma casquinha, depois 3, 4 dias já some. Some normal, tranquilo. Agora eu não tenho mais nem o que perguntar. Diga o que é que você faz mais aí. Conte aí um pouquinho dos principais... Conte pra gente os principais acompanhamento e tratamento que você consegue fazer. Olha, lá na clínica a gente faz todo tipo de tratamento de feridas, queimaduras, pós-operatório, lesões por pressão em idosos, faz tratamento de úlceras venosas, úlceras arteriais, faz o tratamento de pós-operatório. A úlcera da úlcera? Úlcera venosa e arterial são feridas. Ah, tá. Entendi. E faz acompanhamento, né, do pós-parto, né, o pós-operatório em si, faz a suplementação, faz retirada de sinal. A gente só não faz assim, até ela tá tentando aqui lembrar o que é mais que faz, que é tanta coisa, né? Jô, mas assim, que dica você daria? Quem até que tá com ferimento ou quer fazer algum acompanhamento diferenciado? 3 dicas principais para essa pessoa não perder mais tempo. Você pode ficar à vontade, fala aí para quem tá nos assistindo, o que é que ela pode fazer iniciando de casa. Sim, 3 dicas importantes para quem tá com ferimento se alimente bem, procure ajuda, porque lá na clínica, se o paciente ele não tem condições de fazer o tratamento comigo, né? Eu não tenho condições de pagar o tratamento aqui, mas eu quero cuidar da minha ferida. A gente faz consultoria, faz acompanhamento, a gente tem todos os produtos necessários para ter uma cicatrização. A gente vende, né, esses produtos também. Eu ensino como usar. Então, assim, o paciente ele não sai desassistido. É bem importante, eu acho que desde da lavagem, né, da fazer higienização. Isso. Primeira coisa, tudo na nossa vida, primeira coisa é a limpeza. Não adianta uma pessoa ser lindo, maravilhoso, se ele não é limpo. Então, a gente, no tratamento de feridas, a primeira coisa é a limpeza, a higienização correta. Segunda, é escolher uma cobertura adequada para aquela fase da ferida. E terceira é a alimentação. E, assim, para quem quer entender, muita gente fazia a lavagem com água oxigenada, né? Não sei se ainda existe, utiliza ainda. Desde 2017 existe um caderno da Anvisa que fala sobre o uso de algumas substâncias na limpeza de feridas. Por exemplo, álcool a 70, água oxigenada, soro, né? Ou não? Soro fisiológico e clorexidina.
essas substâncias, a não ser o soro, foram retiradas da limpeza de feridas, principalmente ferida operatória. Hoje eu ainda vejo hospitais ainda com protocolos de passar álcool a 70 em ferida operatória. Então, Isso desde 2017, que já não é mais preconizado. Então ainda existe ainda muitos tabus pra gente quebrar. Quando eu procuro sempre a direção, olha, existe um caderno da Anvisa que preconiza a limpeza da ferida operatória somente com o soro fisiológico. Se a pessoa tiver condições, compra uma espuma, uma solução de limpeza com PHMB, que é o tratamento ouro, assim, para limpeza, né? Que o PHMB, ele é a única solução que consegue ultrapassar as barreiras que as bactérias, elas se formam, que elas se juntam, constrói ali uma bactéria, uma barreira chamada biofilme, e o PHMB é o único que consegue quebrar essas barreiras e fazer a limpeza e a desinfecção da ferida. Mas se não tem o PHMB, soro. Então, para quem tá em casa, soro só. Soro. Limpeza, se não tem solução de PHMB, é soro. Não vai usar clorexidina, água oxigenada, clorexidina alcoólica, hipoclorito, nada disso, porque todas essas soluções, elas fazem limpeza sim, mas elas são citotóxicas às células que estão se formando. Você faz uma limpeza, mas mata as células que estão ali se formando. Então, uma coisa desmancha a outra. Acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando. E para quem tá em casa, né, que gosta de usar aquela medicação caseira, principalmente o óleo de buriti, né? Sim. O óleo de buriti. Realmente funciona, não funciona, ou melhor não usar? Olha, o óleo de buriti, ele tem sim propriedade cicatrizante, mas o que pode acontecer? É como a forma que esse óleo foi extraído, em que vasilhame ele foi acondicionado. Então eu não sei como que esse óleo foi feito, foi extraído. Se é um óleo que é feito em laboratório, que a gente sabe que tem um controle, né, de qualidade, pode sim ser usado. Não tem uma contaminação. Não tem uma contaminação, mas um óleo que chega para você num vidro de dipirona, amarrado com a sacola. Eita. Então aquele óleo ali potencialmente já é contaminado. Então se você usar, pode sim prejudicar a cicatrização da sua ferida. Agora quem tá em casa também, nos acompanhando e tá com aquele ferimento, quero que você falou, mas eu quero que você repita aí com bem calma, né? Chega muito pra gente na farmácia. Aquele ferimento que tá todo amarelado, muitas vezes tá preto. O ideal, como é que ela vai fazer? Eu sempre aconselho fazer aquilo lá, o desfibrilamento, né? Fazer a limpeza, eu falo limpeza, né? Não, você tem que fazer a limpeza, fazer a retirada desse material, senão não vai pra frente. Sim, com certeza. Então explique direitinho como, se tiver assim, o que tem que fazer, o que tem, pra onde tem que ir. Claro que tem que ir com um especialista, né? Com certeza. Com certeza. Se for com você, melhor ainda, né? Com certeza. Mas tem muita gente que eu acho que fica esperando sarar naturalmente. E aí, se não tirar esse excesso, não vai, né? Isso, com certeza. Hoje em dia, no mercado, a gente tem muitos curativos tecnológicos que eles têm a função de fazer desbridamento sem nem você tocar na ferida. Tu acredita nisso? Olha aí, não sabia não. Pois tem. Tem curativos hoje em dia que você coloca ele na ferida, você deixa lá 3, 4 dias, não tem necessidade de você ficar fazendo a troca diária, e eles fazem desbridamento, eles agridem o tecido ruim e fazem com que o tecido bom cresça. Aí você vende lá. Isso, a gente tem esse tipo de curativo lá na clínica. Muitas vezes eu recebo muitos pacientes de fora, de outras cidades, que me ligam, olha, eu tô com uma ferida assim assada, você tem o que você me indica? Aí a gente faz uma consulta online, avalia esse paciente como um todo, porque não é só a ferida, é o paciente, o que foi que aconteceu, como que tá esse estado nutricional desse paciente, e prescreve a cobertura necessária. Mas vamos dizer assim, não, a pessoa tá lá, eu tenho uma ferida, e o que eu posso fazer para ela cicatrizar? É fazer uma boa limpeza, deixar a ferida fechada, porque ferida não respira. Tem muita gente que fala, essa ferida tem que ficar aberta para ela respirar, porque abafada ela não vai cicatrizar. E eu falo, gente, quem respira é o nosso pulmão. A nossa pele, ela transpira. E para uma ferida cicatrizar, ela precisa estar no meio úmido e em uma temperatura ideal. Se eu deixo uma ferida aberta, ela tem maior risco de contaminação.
Não vou nem... Existe vários, a gente vê direto aí na internet, foto do ferimento quando senta uma mosca, né? Sim. Como é que fica, né? Com certeza. Então ali tem micro-organismo, até mesmo do ambiente. Vem uma mosca, vem um mosquito, você passa em alguma coisa, já trisca ali. Então ali é contaminação, uma alta carga de bactérias, de micro-organismos que só prejudicam a ferida. Muitas vezes os pacientes chegam para mim e aí eu faço um curativo, deixo ocluído. Olha, não pode molhar. Por que não pode molhar? Porque a água da torneira, ela não é 100% limpa. Não, imagine daqui de Balsas, que ela em casa até o chuveiro tem dia que não sai água porque é só o cloro. Pois é. E aí eu sempre falo, olha, a gente faz uma limpeza, uma desinfecção da ferida aqui, coloca um curativo especializado, um curativo tecnológico. Então é melhor a gente deixar essa ferida aqui livre de micro-organismos, de bactérias. Só lava se for com água mineral. Aí a pessoa não tem água mineral, né, pra lavar, então já não lava. Bem complicado, né? Isso. É melhor não lavar. Mas se tá em casa, não, aconteceu um acidente, me cortei, né? Vamos dizer assim, vamos fazer uma situação de uma pessoa tá em casa, né? E aí teve um corte. O que vai fazer? Primeiro vai lavar esse curativo, essa ferida com água e sabão, bastante água e sabão, e depois vai ocluir esse curativo, né, tampar com um pano limpo, fechar direitinho e vai procurar ajuda, vai procurar um posto de saúde, vai procurar um hospital para ali fazer uma sutura. Se não, tem que deixar esse curativo fechado até cicatrizar. Falar em ajuda em acidente, no acidente doméstico, vamos dizer, que acontece muito aqui em Balsas, né? A nossa região é a queimadura. No Sim. caso da queimadura, o que a pessoa pode fazer de imediato? Isso, teve uma queimadura, principalmente agora no período junino, tem muitos casos de queimadura. O que vai fazer? Lavar em água corrente o máximo que conseguir. Não precisa ser gelada, só mesmo em água corrente, porque a água ela vai diminuir ali a queimação, vai diminuir a dor e procurar um hospital com máxima urgência. Se, por exemplo, formou bolha naquele momento, né? Não, tá com uma queimadura, mas eu não procurei o hospital. Aí tem muita gente que tem dúvida. Estoura ou não estoura? E tem muitos consensos que falam que queimadura, se tiver muitas bolhas, tem que estourar e ocluir com curativo estéril. Se você não estourar e deixar ali, pode ser que o corpo consiga absorver e a pele funcione como se fosse um curativo, né? Se for a bolha for muito grande, a pele não consegue absorver e ali pode infeccionar e pode virar uma coisa mais séria. Mas houve uma queimadura, teve bolha, lava com água e sabão e procura o hospital. Se não, se ficar com aquela bolha ali muito tempo, pode infeccionar, porque ali, se ficar aquela bolha por muito tempo, pode criar bactérias e aí infeccionar e ocorrer um ferimento mais grave. Esses dias mesmo chegou um paciente lá na clínica que ele é diabético, ele não tem sensibilidade nos pés, aí queimou o pé na moto, que ele anda de moto, e daí chegou com um pé muito infeccionado, vermelho já, né, com necrose, e aí eu fiz uma limpeza rápida e fiz um encaminhamento, encaminhei ele para Balsas urgente para fazer a avaliação do cirurgião e ele ficou internado para fazer desbridamento cirúrgico, porque já estava bem complicado mesmo. Ainda tem um desbridamento. Isso. Que você consegue fazer lá e o outro que é cirúrgico. Isso. A gente, dentro da enfermagem, nós só somos aptos a fazer 5 tipos de desbridamento, né? Que na verdade são 6. Somente o cirúrgico, que é um ato do médico, é um ato. E deve ser feito também em sala especial, né? Em ambiente hospitalar. Os outros a gente consegue fazer desbridamento autolítico, enzimático, instrumental conservador. Todos esses a gente consegue trabalhar. Mas quando é uma ferida muito extensa, profunda, eu prefiro encaminhar para o médico para que ele faça o desbridamento e até a cicatrização seja mais rápida. E Jô, para encerrar o assunto da queimadura, a gente vê de tudo. Sim. Inclusive, eu já vi casos do pessoal jogar quiboa em cima da queimadura. Não sei, eu com certeza eu acredito que isso não deve ser viável, né? Nem se a pessoa for seu pior inimigo, não faça isso. Imagine, né? Imagine alguém tentando salvar a vida de outra. Eu tenho certeza que uma pessoa que fizer uma coisa dessa não é amigo, não. É inimigo. É inimigo mortal, mas a gente vê muito. A pessoa jogar em pasta, gema de ovo, babosa. Pasta até eu já fiz. É porque ela é geladinha, né? Mas o problema dela é na hora da retirada.
Assim como outros medicamentos que antes eram usados na queimadura, hoje em dia não se usa mais. Que é o uso da sulfadiazina de prata. Sim, não usa mais? Não se usa mais, porque a sulfadiazina de prata, ela é muito boa para você tratar a queimadura em si, porque ela tem a prata, né? Ela tem um antibiótico tópico, mas o problema dela é a retirada e a quantidade de tempo que ela pode permanecer na lesão. Porque ela só pode permanecer de 8 a 12 horas, no máximo. E aí você imagina uma pessoa com uma queimadura extensa e a hora da retirada, que ela impregna na pele. A retirada é muito dolorida. O paciente sofre muito, muito, muito. Então, hoje em dia, já tem coberturas especiais para tratamento de queimaduras especial. Só para queimaduras que são as gases não aderentes, gases impregnados com PHMB, com óleo de girassol, com petrolato, com vaselina, que são soluções que deixam a pele com a umidade certa e não gruda, né? O nome já diz, não aderente, né? Que não gruda e é de fácil remoção na hora da retirada, da troca do curativo. E os tratamentos mais avançados para queimaduras, né, que são os enxertos com a pele de tilápia. Recentemente também tem estudos que já estão usando até a placenta da mulher para tratamento de queimaduras, fazendo ali a aplicação sobre a pele lesionada e ali forma como se fosse um enxerto autólogo, né, um enxerto de pele para tratamento de queimaduras em áreas muito extensas. Muito bom. A medicina, graças a Deus, vem evoluindo muito, muito mesmo, né? Graças a Deus. Cada dia já vem surgindo muitos tratamentos, muitas inovações, tecnologias, e a gente tem sempre que estar se atualizando aí para trazer sempre o melhor para os nossos pacientes. Jô, isso foi uma aula muito boa. Várias coisas aqui que eu não sabia, e a gente tirou aqui vários mitos. Pessoal, você, pelo amor de Deus, veja quem é especialista. Jô, e quem quiser ter um tratamento de qualidade, conte aí pra gente, pra essa galerinha dessa câmera aqui. Certo. Como é que faz pra conhecer a Jô, a Cicatricure? Isso. A gente tá localizado na Rua 7, esquina com a Rua 4, no bairro Nazaré. E a gente pode ser pelo telefone também, né? 91 30 31 60. Pelo Instagram, Clínica Cicatricure. Pode nos procurar que a gente está lá à disposição para ajudar todos vocês. Jô, a gente só tem a agradecer por esse espaço, esse esclarecimento. Eu acredito que muita gente, principalmente pessoal do interior, que nos escutam, né? Ouvem pela Rádio Boa Notícia, todas as sextas-feiras, às 13 horas. E o pessoal que tem mais dificuldade, não sabe esse conhecimento, e aí hoje já sabe por onde ir. Com certeza. Muito obrigada pelo convite e a gente está à disposição. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, se tem alguém que está precisando de ajuda, de tratamento, pode nos procurar, que a gente tem todo um aparato, todas as tecnologias disponíveis no mercado. Tem os produtos também do tratamento de cicatrização disponível. E assim, o paciente que entra em contato com a gente, ele não fica desassistido, ele não fica sem tratamento. Maravilha, pessoal, então esse recado foi para vocês. E se fez sentido, se alguém precisa, um conhecido, um familiar, encaminha esse podcast para ele, vá nesse aviãozinho, nessa setinha aí, encaminha já para ele e diga para não perder na Rádio Boa Notícia, toda sexta-feira às 13 horas. Até o próximo episódio.